Boa noite, queridos irmãos. Hoje, nesta quarta-feira, o nosso culto de oração, culto de meditação na Palavra do Senhor, é novamente online, né? Nós estamos aí em nova quarentena, novo período de isolamento, mas nós estamos juntos assim mesmo, podemos louvar o nosso Deus dessa mesma forma, podemos exaltá-lo, e é isso que vamos fazer nesses momentos que passaremos aqui. Nós desejamos que esse culto seja uma bênção na sua vida, que o Senhor te abençoe, que Ele estenda a sua mão, te dê então entendimento do que vai ser dito e que Ele ouça as nossas orações nessa noite. Vamos entrar agora na presença do Senhor em espírito e em verdade. Amém.
Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai, toque minhas mãos. Meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória, vindo me abraçar. Voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai, toque em mim. Meu ser só
orar nesse instante. Nós temos muitos pedidos, né, irmãos? Muitas pessoas enfrentando o Covid. São dias difíceis, são dias realmente difíceis. Vamos orar pela vida da Sara, que está internada, pelo Leônidas, padrasto da Amanda. Também vamos orar pela vida do pastor Gilberto, sua esposa, do pastor Adeil e sua esposa, pelo pastor Israel, pelo pastor Walter, que está internado em estado grave. Vamos orar, vamos clamar as bênçãos de Deus sobre essas vidas. Também o Eudenísio, uma outra pessoa que está grave com Covid, vamos orar por ele. Vamos orar para que o Senhor manifeste a sua glória nessas vidas, aquelas famílias enlutadas. Nós temos a Soninha, que perdeu o seu pai, e a sua mãe perdeu o seu pai agora, havia perdido a sua mãe há uns 10 dias. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia, né? De todo mundo que está enfrentando uma enfermidade nesse momento. A Regina, a Ana Carolina, também a Viviane e sua família. Vamos orar por todos, vamos colocar na presença do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer que nós queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos entender o Teu desejo para nós e nós queremos, ó Senhor Jesus, viver como o Senhor viveu e ser como o Senhor foi. Que esse seja o nosso alvo, a nossa principal preocupação, o nosso objetivo na nossa vida, que possamos aprender a guardar os nossos lábios, a viver em paz com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam, principalmente que nós possamos, ó Deus, entender a importância de nos portar, ó Deus, como parte do povo eleito, da geração santa, do povo que foi adquirido, daqueles que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, nos ensina, nós precisamos do Senhor, nós não temos outro recurso além do Senhor. Ó Deus, nesse instante eu te peço que o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia sobre a vida dos enfermos. Ó Deus, quantas pessoas nesse instante estão lutando contra essa enfermidade? Ó Deus, nós estamos, ó Deus, passando por um momento de extrema incerteza e em que as situações parecem totalmente desfavoráveis. Mas, ó Deus, não nos falta a confiança de que é o Senhor que está determinando o curso desses acontecimentos. O Senhor está no controle deles. Nós cremos nisso. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, dentro do seu propósito, pode trabalhar individualmente na vida de cada pessoa. Então nós pedimos que o Senhor olhe para nós com graça e com misericórdia e que o Senhor nos ajude, nos proteja desse mal. Ó Deus, ser com as nossas famílias, ser com aquelas pessoas que estão trabalhando apesar do fechamento, aquelas que não podem trabalhar porque tudo está fechado e que precisam do seu trabalho. Ó Deus, que o Senhor esteja individualmente olhando para a vida de cada um, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia da Sara, tem misericórdia da Viviane e sua família, do Leônidas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do irmão Feliciano, da Regina. Tem misericórdia do Wilson, ó Deus, aguardando o resultado daquele exame. Ó Deus, nós também te pedimos pela Ana Carolina. Muito obrigada, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na vida dela. Continua fazendo. Continua, ó Deus, abençoando. Assim, abençoa também a vida da Alessandra, filha da irmã Maria de Fátima, da sua serva, irmã Maria de Fátima. Ó Deus, tem misericórdia de cada um nesse momento, às vezes com medo, angustiado por causa do Covid. Ó Deus, no hospital, no leito de UTI, o Eudenísio também, o pastor Gilberto e sua esposa, o pastor Adeil e sua esposa, o pastor Israel, o pastor Walter. Ó Deus, quantas pessoas nós temos clamado e temos colocado aqui diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode nos ajudar na nossa incredulidade e fazer o milagre que nós precisamos. Abençoa também a vida da Nilde. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, são muitos enfermos. E aqueles que estão enlutados, tristes. A Soninha, que perdeu seus pais.
e na pessoa dela tantas outras pessoas, ó Deus, enlutadas, que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor, consola, conforta. Abençoa cada família que está se reestruturando. Ó Deus, seja porque passou por uma perda, como a família da irmã Elcio, da irmã Rose, ó Deus, seja porque está enfrentando dificuldades materiais, dificuldades de relacionamento. Ó Deus, o diabo tem atacado as famílias e nós temos visto as dificuldades crescerem no meio dos lares. Mas nós sabemos que o Senhor está, ó Deus, pronto a nos ajudar quando nós estendemos as nossas mãos e clamamos pelo teu auxílio. Então é isso que nós fazemos nesse instante. Nós nos achegamos diante do teu trono da graça confiadamente, sabendo que o Senhor pode, ó Deus, restaurar os nossos lares. O Senhor pode abrir as portas de trabalho para os nossos irmãos, como a irmã Kelly, a irmã Rosa, a irmã Graziela. Ó Deus, o Senhor pode continuar dando sustento para as famílias, o Senhor pode restaurar os relacionamentos e, ó Deus, o Senhor pode ajudar, dando sabedoria e entendimento. Abençoa cada um. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece cada dificuldade, então sonda e faz aquilo que o Senhor tem no seu coração. Nós queremos o teu propósito. Ó Deus, nós não sabemos o que está acontecendo, nós às vezes estamos caminhando no escuro, mas nós andamos pela fé. E nós sabemos que seja qual for o destino de cada uma dessas coisas, tudo isso que está acontecendo, ó Deus, tudo que nos acontece, acontece porque o Senhor assim permite que seja. E nós te louvamos por isso, nós te louvamos porque nós cremos no Senhor, nós te louvamos porque nós conhecemos o Senhor e sabemos o Deus a quem servimos, sabemos quem o Senhor é, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, ó Deus, nos ajuda nesse instante, faz a tua vontade, o teu propósito. Ó Deus, nós só queremos ir aonde o Senhor for, nós só queremos falar aquilo que o Senhor disser, nós queremos ser usados pelo Senhor, ser transformados, ser abençoados. Ó Deus, para o louvor da tua glória, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Ó Deus, nós te clamamos pela salvação dos nossos amigos e familiares, aqueles que ainda não são crentes, ó Deus, que estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, faz com que eles conheçam a tua salvação, como a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, pessoas que nos assistem. Ó Deus, sê com cada um, transforma cada coração, ó Deus, e que cada um entenda o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e como é maravilhoso servir a esse Deus tendo recebido a salvação. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique das nossas iniquidades. Ó Deus, nós te exaltamos porque o Senhor está sentado aí no centro de comando do universo, também comanda as nossas vidas, e o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. Ó Deus, e o Senhor sendo esse Deus tão grande, tão rico, tão poderoso, o Senhor escolheu habitar conosco. E nós te louvamos, ó Deus, por esse tão grande privilégio, pela tua graça maravilhosa nas nossas vidas, pelo teu cuidado permanente, pelo teu amor. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois desta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim.
Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Olá, meus amados irmãos, graça e a paz de Jesus seja com vocês. Nós estamos com vocês nesse momento para juntos meditarmos na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e tem uma mensagem especial para a nossa vida, para o nosso coração. O texto que nós vamos ler neste momento se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo de 42 a 47. É uma mensagem sobre a igreja primitiva e nós encontramos aqui algumas verdades importantes para a nossa vida cristã. E nós vamos então ler o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Nós vamos pensar nesse texto, meditar nesse texto, examinar esse texto sobre o tema: como podemos servir a Deus de forma eficaz, de forma agradável, de forma ideal. E então nós vimos que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, além de morrer por nós na cruz e ressuscitar depois, ele já havia antes disto edificado a sua igreja. E ele plantou a sua igreja, edificou a sua igreja para que ela pudesse então receber as pessoas que o aceitassem como Senhor e Salvador, e instruí-las e ajudá-las
a servir a Cristo na expansão do seu reino. Então, Jesus veio e implantou a sua igreja, e ele disse que a sua igreja seria uma igreja vitoriosa. Ele disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não têm poder, não vão prevalecer contra a minha igreja. Ela vai ser vitoriosa nas batalhas espirituais. Ele também é o fundamento da sua igreja. A sua igreja é uma igreja vitoriosa, a igreja de Cristo, porque o fundamento é Jesus Cristo. Paulo nos fala em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. O apóstolo Pedro também fala que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores, pelos judeus, os líderes religiosos de Israel. E então ele é realmente o fundamento, e diz que a igreja é o seu corpo também. Paulo nos fala em Efésios 1:22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo aqui nesse mundo. E por isso a igreja precisa seguir os ensinamentos de Cristo, seguir a palavra de Deus, seguir o Novo Testamento, que é a palavra de Cristo aos nossos corações. E nós vamos, olhando para esse texto, destacar alguns pontos importantes aqui. O primeiro ponto que nós vamos destacar é que para servir a Deus de maneira eficaz, ideal, precisamos perseverar na doutrina bíblica, nos ensinos de Jesus Cristo. O versículo 42, a parte A, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, então, perseverava, se fundamentava na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era justamente os ensinos de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, os seus milagres, os seus feitos maravilhosos, e eles ensinavam isto à igreja primitiva. E a igreja então perseverava nessa doutrina, nos ensinamentos, na palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo o salmista, é luz. Nós lemos isto lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ela é luz para a nossa vida. Por isso nós precisamos ser instruídos e perseverar nesta palavra de Deus. A palavra de Deus também é santificação, é um meio de nós nos santificarmos quando apreendemos a palavra de Deus nas nossas vidas, e ela muda o nosso caráter, a nossa vida, então nos leva a uma santificação. Por isso que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, pela sua igreja, por aqueles que haveriam de se converter com o passar do tempo, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é uma maneira, um modo de santificação, é observar, perseverar na palavra de Deus. A palavra de Deus também
é alimento. Ainda no Salmo 119, versículo 103, nós lemos: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Porque ela alimenta-nos espiritualmente, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa ser alimentado, e ele é alimentado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, para que nós possamos realmente servir a Deus de maneira eficaz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. O texto nos fala, a parte B do versículo 42 de Atos 2, e perseveravam na comunhão. A comunhão, nós sabemos, tem duas direções, dois focos na nossa vida. É a comunhão com Deus, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, num relacionamento íntimo, eficaz e verdadeiro com Ele, e a comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que juntos servimos a Deus. Esta comunhão precisa existir, porque o Espírito Santo faz com que essa verdade se faça presente na igreja do Senhor. Fomos chamados, diz o apóstolo Paulo, à comunhão com Cristo. Nós lemos isso em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a igreja primitiva, ela perseverava na comunhão, na união, na koinonia, no dia a dia, vivia então naquela união. Em terceiro lugar, para que nós possamos servir a Deus eficazmente, precisamos perseverar na oração. O versículo 42 ainda, parte C, perseveravam nas orações. A oração é fundamental na nossa vida. Nós não podemos alcançar intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, se não for através de uma oração eficaz, de uma oração, de uma comunhão realmente, de uma conversa, de um diálogo, de um relacionamento com Deus. E isso nós fazemos através da oração, orando a Deus. E realmente a igreja primitiva perseverava na oração todos os dias. Os grandes servos de Deus do passado foram homens que tinham intimidade com Deus porque orava muito. E nós precisamos disso, né? Em Atos 6:4, quando a igreja estava se desenvolvendo, então os apóstolos tiveram que tomar uma decisão, escolher pessoas para ajudar as outras pessoas, e disse eles: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então a oração é fundamental, não vamos conseguir vitória se não for através da oração e do ministério da palavra, da prática da palavra. Em quarto lugar, nós só podemos realmente servir a Deus com eficácia vivendo no temor do Senhor. Versículo 43, parte A, em cada alma havia temor. Temor é medo, reverência a Deus. Temer é olhar para Deus e ver a sua grandeza, a sua santidade, a sua soberania, e então dizer: eu sou muito pequeno e meu Deus é grande, então eu
devo me curvar, devo temer a esse Deus que é grande, que é maravilhoso. E então todos temiam a Deus, a grandeza, o poder de Deus, a seriedade que Deus exigia e exige de cada um de nós. Então nós temos que realmente temer a Deus. Em Apocalipse 14, 7, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo: em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então a ordem da Bíblia é temer a Deus. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas não têm mais temor de Deus. Olha para Deus e acha que até chama de você. Não tem aquele relacionamento de um pecador que foi salvo, que é pequeno e que serve a um Deus grande, incomparável, infinito. Então essa visão, muitas vezes o crente perdeu. Nós precisamos então temer ao nosso Deus. Em quinto lugar, para que nós possamos servir a Deus de maneira eficaz, nós precisamos viver a unidade cristã. O versículo 44 desse texto, ele nos fala sobre esta unidade, quando declara: os que criam mantinham-se unidos, tinha tudo em comum. Então, a unidade cristã é quando nós nos preocupamos uns com os outros. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma unidade, uma união, a união do Espírito Santo. E realmente a ordem da Bíblia é que haja isto no povo de Deus, na igreja do Senhor, porque ele diz o seguinte, a palavra de Deus nos fala: chorar com os que choram, é um mandamento de Jesus, acudir o santo nas suas necessidades e levai as cargas uns dos outros, diz o apóstolo Paulo. Então tudo isto faz parte da união cristã da igreja, né? Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Em sexto lugar, para servir a Deus eficazmente, nós precisamos estar então sustento financeiro da obra, participando do sustento financeiro da obra, porque a obra é de Deus, é de Jesus Cristo, ela precisa crescer. E nós vimos aí que eles vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então nós temos que sustentar a obra, sustentar aqueles que precisam ser sustentados, que não têm meios para sobreviver. Isso então é uma maneira de servir a Deus de forma eficaz, ajudando os necessitados. A Bíblia fala que Deus ama o que contribui com alegria, o que contribui com liberalidade, contribui segundo tiver proposto no seu coração, ouvido pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos, para servir a Deus de forma eficaz, nós precisamos então de ter ajuda, cooperação no reino de Deus, ajudando uns aos outros. Em sétimo lugar, para servir a Deus eficazmente, nós precisamos participar ativamente
dos cultos, reuniões de adoração, porque o versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, adorando a Deus, porque o culto é um momento de adoração, de exaltação, de louvor a Deus. Não é para a gente pedir bênção. As bênçãos a gente pede no relacionamento, no andar com Deus, no dia a dia. O culto nós vamos para adorar a Deus, exaltar e proclamar a sua palavra. É isso que é o culto. Então aquela igreja perseverava todos os dias no templo, no local onde eles adoravam ali no templo. Eles então reuniam diariamente. E muitas pessoas às vezes não querem participar das reuniões, acham que é desnecessário. Nós temos hoje até os desigrejados que acham que não precisam de igreja. Jesus Cristo plantou a sua igreja para que ela fosse então o meio de acolher aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então a adoração precisa acontecer na vida da igreja e é nas reuniões. Por isso, todos os dias aquela igreja perseverava nas reuniões, indo às reuniões de adoração, de exaltação ao Senhor. Precisamos fazer isso, precisamos agir desta maneira para que possamos agradar a Deus. E por último, o crente pode servir a Deus de forma eficaz, dando um bom testemunho de Cristo, mostrando ao mundo que ele recebeu uma transformação, uma nova vida de Jesus e que ele agora está caminhando num novo caminho, numa nova direção. Ele tem uma nova visão, um caráter novo, e então isso precisa ser mostrado para o mundo, para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, da obra de Cristo, da obra transformadora e salvadora de Cristo. O versículo 47 nos fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aquele povo louvava a Deus e era simpático para com o povo, com todo o povo. E aquelas pessoas ficavam impressionadas com o testemunho, com a maneira de ser, de viver daquela igreja e aceitavam Jesus Cristo. E criam em Jesus Cristo e eram salvos. Então, para servir a Deus eficazmente, nós precisamos dar um bom testemunho, mostrar ao mundo que nós somos diferentes. E não somos diferentes porque somos melhores, não. É porque conhecemos a Cristo, aceitamos Jesus e Ele mudou a nossa vida. E concluindo então, o mais importante da vida é viver na vontade de Deus. Por isso o Salmo 143, 10 nos fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos realmente estar dentro da vontade de Deus, observando a sua palavra, mantendo uma comunhão, mantendo uma vida de oração e dando bom testemunho. Então tudo isso vai nos levar a fazer a vontade do nosso Deus. Então precisamos nos preocupar em servir a Deus
realmente de maneira eficaz. E precisamos estar firmados na palavra de Deus, no relacionamento sério com Deus, íntimo com Deus. Por isso, precisamos nos voltar para a verdade de Cristo, a sua palavra. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. Terminando esse culto desta noite, nós queremos convidar você e sua família para continuar participando conosco. Nós temos devocionais no Facebook todos os dias às 6 da manhã, no YouTube todos os dias às 8 horas, também no Facebook. Os nossos cultos estão sendo somente online, então quarta-feira, 19h30, domingo, 10 da manhã e 19 horas. Participe conosco, vai ser um prazer ter a sua companhia, e o Senhor Jesus tem muitas coisas a te ensinar. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Continue participando conosco, é o que nós desejamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.